Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete. É um tapete bem fácil, prático e econômico de ser confeccionado. Gastei apenas 275 gramas de material para confeccionar ele e ficou um tamanho bem legal. Ele ficou com 79 no comprimento e 44 na largura. Lembrando que essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um, ok? Outra observação muito importante aqui é quando chegar nessa parte aqui, vocês fiquem atentos, pois na videoaula eu havia dito que trabalharia apenas 2 carreiras de ponto vazado, mas trabalhei aqui 3 carreiras para que o tapete ficasse bem alinhadinho. Então, quando chegar aqui nessa parte, vocês esperem eu terminar essa parte, pois antes dessa carreira de pontos altos, então eu trabalhei 3 carreiras de ponto vazado. Olha aqui. Mas antes de trabalhar essas 3 carreiras, eu vou deixar avisado também, ok? Então, é só uma observação. Esse tapete também é muito fácil de fazer ele maior. No decorrer da videoaula, logo no início, eu explico certinho como fazer ele maior para quem quiser fazer uma passadeira e fazer um jogo de cozinha. Quem gostar desse modelo de tapete e quiser que eu traga aqui um jogo de banheiro nesse modelo, deixe aqui embaixo o seu comentário, pois se tiver bastante comentário pedindo um jogo de banheiro, eu trago a videoaula para vocês com as outras peças. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos aos materiais utilizados. E para essa videoaula, vamos usar o Barroco Max Color, número 6. Esse aqui é o novelo de 452 metros e 400 gramas. O número dessa cor é o 2194. E a agulha que eu vou utilizar é a agulha 3,5 milímetros. Mas quem tiver o ponto muito apertadinho, o ideal é usar a agulha 4 milímetros. Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui eu vou prender o meu fio com um nozinho inicial, nozinho que já estamos acostumados a prender na agulha. Só que antes de começar a correntinha, eu vou trabalhar mais uma correntinha aqui e vou fechar, pois eu não quero que desmanche esse nozinho quando eu trabalhar os pontos altos aqui dentro, ok? Depois vocês vão entender. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. E no decorrer da carreira, eu vou mostrar para vocês por que eu trabalhei dessa forma. Não só com o nozinho inicial, que é esse nozinho aqui. Trabalhei mais uma correntinha e puxei aqui para ficar bem fechadinho. Então, eu quero que esse meu nozinho aqui, ele não desmanche quando eu trabalhar os pontos altos aqui dentro. Por isso, eu dei 2 nozinhos. E agora, eu vou trabalhar um total de 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar aqui um total de 55 correntinhas e já volto com vocês. Então, aqui eu já trabalhei 55 correntinhas. E nessas 55 correntinhas, eu já tenho as 3 correntinhas que eu uso para virar. Então, aqui o total é 52 mais 3, que dá 55, ok? Por isso, 55 correntinhas. E já dando a dica aqui para quem quiser aumentar esse tapete no comprimento, é só aumentar de 3 em 3 correntinhas, ou seja, esse tapete é múltiplos de 3. Por exemplo, aqui eu tenho 55, colocando mais 3 vai ficar 58. E assim por diante, ok? É só aumentando de 3 em 3 correntinhas para ter um comprimento maior nesse tapete. Então, depois de trabalhar 55 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou iniciar trabalhando em pontos
altos. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas. E quando chegar ao final, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei todos os pontos altos, ficando aqui com um total de 52 pontos altos, já contando com essas correntinhas iniciais. Agora, vamos trabalhar a parte arredondada aqui. Aqui vocês notem que no início eu dei 2 nozinhos aqui, para quando eu trabalhar todos os pontos altos aqui na curvinha, não alargar aqui o buraquinho. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, que é o último ponto alto aqui da carreira. E aqui dentro eu vou trabalhar mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto. E aqui esse nozinho eu escondo atrás do último ponto alto. Quem não gostar de ficar esse nozinho aqui, não precisa de trabalhar 2 nozinhos no início do cordão de correntinhas, mas vocês notem que aqui ele ficou escondido. E o legal é que não alargou aqui o buraquinho com aqueles 2 nozinhos. Se eu tivesse feito apenas o nó inicial no início do cordão de correntinhas, tinha largado aqui. Mas também, depois de alargar, é só vocês puxar aqui que fecha o buraquinho. Ok? Não tem problema. Então, eu trabalhei 7 pontos altos. Vamos contar. Já que tinha um aqui, ficamos com 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse último aqui, mais 7 pontos altos, ficamos com 8 pontos altos na curvinha do tapete. E agora, deixo esse cordão aqui para ir arrematando. E no primeiro ponto alto aqui, já inicio trabalhando um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou seguir com ponto alto sobre ponto alto. Até chegar o último ponto alto, aí eu volto com vocês. Então, aqui eu cheguei ao final da carreira. Aqui eu tenho o penúltimo e as 3 correntinhas, que é o último ponto alto. Então, no penúltimo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. E aqui as 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto da curvinha. Eu vou pegar essa argolinha aqui, do pezinho da correntinha, apenas uma argolinha, e vou trabalhar 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto. Lembrando que aqui eu já tenho as 3 correntinhas do início da carreira, que equivale a um ponto alto aqui da curvinha. Então, com elas, completo 8 pontos altos. Agora, eu venho sobre ela e trabalho um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui ficou dessa forma também. Então, dando continuidade. E a próxima carreira, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base e trabalho um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e um ponto alto. Então, aqui na parte reta será dessa forma, pulando 2 pontos de base,
2 correntinhas e trabalhando um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma por toda a parte reta. E quando chegar aqui, no início da parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, antes da parte oval. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos que eu vou pular. E no terceiro, que é o primeiro ponto alto da parte oval, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um total de 17. Então, aqui ficamos com um total de 17 intervalinhos. Agora, estamos na parte oval. Aqui eu tenho 8 pontos altos na parte oval. Aqui eu já trabalhei sobre o primeiro ponto alto da parte oval. Então, já tenho um ponto alto na parte oval. Fiz uma correntinha. No segundo ponto alto, trabalho um ponto alto, mais uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vamos trabalhar por 8 vezes dessa forma. Trabalhei o sétimo ponto alto. E aqui o oitavo ponto alto. Então, aqui ficou dessa forma. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos, separado por uma correntinha. Estamos novamente na parte reta, vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base, 2 correntinhas, 2 pontos de base e vamos seguir até o final da carreira, ou melhor, até o início da próxima parte oval. Então, aqui está, trabalhei o último intervalinho, separado por 2 correntinhas, e já trabalhei aqui o primeiro ponto alto da parte oval. Então, depois do primeiro ponto alto, uma correntinha, sobre o segundo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, na parte oval, será dessa forma. Aqui trabalhei o sétimo ponto alto, pois aqui eu já tenho o meu último ponto alto pronto. Então, eu faço uma correntinha, conto 3 correntinhas aqui no início. E na terceira correntinha, eu trabalho um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Então, aqui o último ponto alto são as correntinhas que iniciamos a carreira. Então, aqui ficou dessa forma. Dando continuidade. Então, aqui vamos dar continuidade. Novamente, vamos trabalhar 5 correntinhas. 5 correntinhas. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 correntinhas, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Então, na parte reta será dessa forma: 2 correntinhas e um ponto alto, formando os intervalinhos. Vamos seguir até a parte oval e já volto com vocês quando chegar aqui. Chegando ao início da parte oval, depois de trabalhar o último intervalinho, tenho aqui 8 pontos altos na parte oval. Aqui eu já trabalhei sobre o primeiro. E aqui eu vou continuar da mesma forma que estávamos trabalhando na parte reta, com 2 correntinhas. Então, vamos trabalhar 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, por toda a parte oval dessa forma.
2 correntinhas e sobre o 8º ponto alto, um ponto alto. Então, a parte oval, seguimos da mesma forma que na parte reta, com 2 correntinhas de separação. E dando continuidade na parte reta, sempre com 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma até a próxima parte oval. E na parte oval, da mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto com 2 correntinhas de separação. Da mesma forma que esse lado, ok? Então, eu vou seguir assim e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar a parte oval. Vou fechar a carreira na 3ª correntinha onde iniciamos. Aqui ficou dessa forma. Se por acaso um de vocês ficar emborcando um pouquinho para cima, não tem problema, ok? Se ficar só um pouquinho, pois na próxima carreira vamos trabalhar bastante pontos altos aqui e vai ficar bem alinhadinho, ok? Então, agora, vamos dar continuidade à próxima carreira. E essa próxima carreira será uma carreira de pontos altos. Então, eu trabalho aqui 3 correntinhas. E no intervalinho de 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo, 2 pontos altos. Então, na parte reta, sempre teremos 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. E sobre o ponto alto, um ponto alto. Vamos seguir assim até o início da parte oval, onde eu volto com vocês. Chegando ao início da parte oval, tem o primeiro ponto aqui da parte oval. Lembrando que na parte reta, trabalhei apenas 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Na parte oval, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalinhos. E dentro de cada um desses 7 intervalinhos, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma por 7 vezes na parte oval. Aqui eu estou no último intervalinho da parte oval e trabalho também 3 pontos altos. 3 pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, na parte oval, trabalhamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 7 vezes 3 pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, aqui vocês notem que ficou bem alinhadinho. E na parte reta, vamos seguir com 2 pontos altos apenas dentro de cada intervalinho. Então, na parte reta, não tem aumento. Ponto alto sobre ponto alto. E 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Vamos seguir dessa forma até o próximo, ou melhor, a próxima parte oval. Chegando no primeiro intervalinho aqui, vamos trabalhar 3 pontos altos, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 7 vezes, 3 pontos altos. E na parte reta, apenas 2 pontos altos. Eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei toda a carreira. Na segunda parte oval, trabalhei da mesma forma.
3 pontos altos dentro de cada intervalinho por 7 vezes, da mesma forma que esse lado aqui. Vamos fechar a carreira na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos subir 3, 4, 5 correntinhas, pular 2 pontos de base e trabalhar o ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Assim, vamos trabalhar por toda a parte reta, até chegar ao início da parte oval. Trabalhei toda a parte reta até o início da parte oval. Aqui vocês têm que prestar atenção. Se vocês não conseguir ver certinho onde é a parte oval, o legal aqui é vocês colocar um marcador no início da parte oval. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos, então estamos no início da parte oval. Então, vou fazer também 2 correntinhas, só que aqui na parte oval eu vou pular apenas um ponto de base. 2 correntinhas, pulo um ponto de base. 2 correntinhas e pulo um ponto de base. Vamos seguir assim por toda a parte oval. Pulando apenas um ponto de base com 2 correntinhas. Vou trabalhar até aqui no final da parte oval e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei toda a parte oval. Aqui é o início da parte oval, onde eu comecei pulando apenas um ponto de base e sempre trabalhando 2 correntinhas também. Da mesma forma que na parte reta, só que na parte reta pulamos 2 pontos de base. E ficamos aqui com um total de 14 intervalinhos, pulando apenas um ponto de base. E na parte reta, vamos continuar da mesma forma, com 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Vamos trabalhar dessa forma, pulando 2 pontos de base, até o início da parte oval. Como eu já havia dito para vocês, quem tiver dificuldade, pode fazer uma marcação aqui, com um marcador ou com um fio de cor diferente, ok? Para marcar o início da parte oval. Aqui tenho 2 pontos altos e aqui já inicio com 3 pontos altos. E a partir daqui, vamos trabalhar por 14 vezes, pulando apenas um ponto de base, com 2 correntinhas de separação. Da mesma forma que esse lado. Então, eu vou trabalhar por toda a carreira, trabalhando a segunda parte oval da mesma forma que a primeira parte oval. E já volto com vocês. Terminei de trabalhar toda a carreira, trabalhando a parte oval da mesma forma que o outro lado. E aqui vamos fechar a carreira, depois de trabalhar o último intervalinho da parte oval. Fechar com ponto baixíssimo, lembrando que aqui na parte oval ficamos com 14 intervalinhos, pulando apenas um ponto de base. A próxima carreira, eu vou iniciar aqui com vocês, com 3 correntinhas, mais 2 correntinhas, formando o nosso primeiro intervalinho da parte reta. 2 correntinhas, e vamos seguir dessa forma, trabalhando 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira. Então, aqui quando chegar na parte oval, será da mesma forma. Aqui no início da parte oval, trabalhamos o ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Então, essa carreira será toda dessa mesma forma, ok? Vamos trabalhar um intervalinho sobre cada intervalinho de base. Então, eu vou seguir assim e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei toda essa carreira, sempre trabalhando um ponto alto, 2 correntinhas. Tanto na parte reta como na parte oval, sempre
da mesma forma. E essa próxima carreira, vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E 2 pontos altos dentro de cada intervalinho de 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos sobre cada correntinha. Vou seguir dessa forma sobre toda a parte reta. Chegando aqui na parte oval, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei em pontos altos até chegar ao início da parte oval, que é bem aqui. Quem tiver dificuldade para achar a parte oval, o ideal é colocar aqui um marcador ou um fio de cor diferente, ok? Para não se perder. E aqui, onde inicia a parte oval, temos um total de 14 intervalinhos. Então, daqui até aqui, temos um total de 14 intervalinhos na parte oval. Então, iniciando aqui na parte oval, eu vou seguir por 2 vezes, trabalhando ainda com 2 pontos altos dentro dos intervalinhos. Eu não vou colocar aqui nesses 2 intervalinhos que se inicia na parte oval, eu não vou colocar 3 pontos altos. Então, eu segui ainda com 2 pontos altos dentro de cada intervalinho, dos 2 primeiros da parte oval. No terceiro intervalinho da parte oval, eu vou iniciar trabalhando 3 pontos altos. Então, aqui é o terceiro intervalinho da parte oval. E eu vou trabalhar por 10 vezes dessa forma, começando a partir aqui do terceiro intervalinho da parte oval, com 3 pontos altos. Vou trabalhar por 10 vezes, com 3 pontos altos. Depois de trabalhar 10 vezes, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei por 10 vezes. E aqui ainda sobrou 2 intervalinhos que faz parte da parte oval. Então, a parte oval termina aqui. Olha aqui. Nesses 2 intervalinhos que faz parte da parte oval, vou trabalhar apenas 2 pontos altos dentro de cada um deles. E ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui vocês notem que na parte oval, onde tínhamos 14 intervalinhos, eu trabalhei apenas em 12 intervalinhos, ou melhor, em 10 intervalinhos. Então, deixei de trabalhar nesses 2 últimos e nesses 2 primeiros não trabalhei neles 3 pontos altos, apenas 2, como na parte reta, nesses 2 e nesses 2, trabalhei 2 pontos altos, nos 2 do início e nos 2 do final. E por 10 vezes trabalhei 3 pontos altos dentro de cada intervalinho. Agora, eu vou seguir na parte reta, trabalhando 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Quando chegar na parte oval, aqui na parte oval, temos 14 intervalinhos. Aqui inicia a parte oval. Então, daqui até aqui temos 14 intervalinhos. Nesses 2, vou trabalhar 2 pontos altos, nesses 2, 2 pontos altos dentro de cada um e não 3. E nos 2 do início também da mesma forma, sigo
com 2 pontos altos e sobre eles também trabalho 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. E somente por 10 vezes na parte oval, 3 pontos altos dentro de cada intervalinho. Eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar toda a carreira e aqui nos 2 últimos intervalinhos, trabalhei apenas 2 pontos altos dentro de cada um deles. Então, trabalhei apenas por 10 vezes na parte oval, 3 pontos altos dentro dos intervalinhos, por apenas 10 vezes, tanto de um lado como do outro lado. Aqui, vamos iniciar trabalhando novamente os intervalinhos. Então, eu vou subir 5 correntinhas, pular 2 pontos de base, trabalhar o ponto alto, sempre pulando 2 pontos de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Vou seguir até a parte oval dessa forma. Aqui eu marquei o início da parte oval. Agora, a parte oval vai iniciar aqui, onde inicia os 3 pontos altos, ok? Nesse primeiro intervalinho onde inicia os 3 pontos altos. É aqui que vai iniciar a parte oval nessa carreira. Então, por 10 vezes aqui, eu trabalhei 3 pontos altos. Então, eu marquei o início e o final, onde inicia e onde termina os intervalinhos de 3 pontos altos. Então, vou trabalhar até aqui, pulando 2 pontos altos de base. A partir daqui, vou pular apenas um ponto alto de base, ok? Então, aqui, cheguei ao início da parte oval, onde tem aqui marcado com esse fio de outra cor, pois aqui já começa o intervalinho com 3 pontos altos. Até aqui, trabalhei apenas 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, até aqui eu trabalho pulando 2 pontos de base, dessa forma. A partir daqui, eu vou trabalhar ainda com 2 correntinhas. Só que agora eu vou pular apenas um ponto de base. Então, aonde eu tenho 3 pontos altos, dentro de cada intervalinho, eu pulo um ponto de base apenas, sempre com 2 correntinhas, pulando um ponto de base, 2 correntinhas, pulando um ponto de base. Vou trabalhar dessa forma, pulando um ponto de base, até chegar aqui, no final da parte oval. Então, aqui está, cheguei ao final da parte oval, até aqui, pulei apenas um ponto de base. Então, é legal sempre vocês marcarem, para não se perder, ok? E a partir daqui, vamos seguir com 2 correntinhas também, só que pulando 2 pontos de base. Pula 2 pontos de base. E trabalho um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no início da segunda parte oval, pulando 2 pontos de base. A partir daqui, vamos pular apenas um ponto de base com 2 correntinhas de separação. Aqui, vai ficar um pouquinho assim, parecendo que tem bastante correntinhas, mas é normal. Na próxima carreira, vai ficar bem alinhadinho, ok? Vamos seguir dessa forma até chegar aqui, no início da parte oval. Até aqui, vamos pular sempre 2 pontos de base. A partir daqui, vamos pular apenas um ponto de base com 2 correntinhas, até chegar aqui. E aqui nesse espacinho, vamos terminar pulando 2 pontos de base.
já que aqui não é mais a parte oval, pois trabalhamos apenas 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Vamos seguir dessa forma até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, eu vou fechar a carreira, subir 5 correntinhas, fazer meu primeiro intervalinho e seguir por toda a carreira, por toda a volta do tapete, trabalhando os intervalinhos de 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Dessa mesma forma que trabalhamos essas 2 carreiras, ok? Então, eu vou seguir trabalhando essas 2 carreiras de intervalinhos e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar as 2 carreiras dos intervalinhos. Ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Dentro do intervalinho, vou trabalhar 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. E no intervalinho, 2 pontos altos. E aqui nessa carreira, será todinha dessa forma. Na parte oval, também da mesma forma. Eu não vou trabalhar aumentos na parte oval. Eu vou seguir apenas com 2 pontos altos dentro de cada intervalinho, pois se aqui eu colocar aumento, vai ficar embabado, ok? Então, essa carreira todinha, a parte reta e a parte oval, será dessa forma. 2 pontos altos dentro de cada intervalinho e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou seguir assim por toda a carreira e volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda a carreira em pontos altos, trabalhando 2 pontos altos dentro de cada intervalinho e ponto alto sobre ponto alto, tanto na parte reta como na parte oval da mesma forma. Então, aqui na parte oval eu não trabalhei nenhum aumento. Da mesma forma que trabalhei na parte reta, trabalhei na parte oval. Aqui eu já iniciei a carreira de intervalinhos, subindo aqui 5 correntinhas, onde fechei a carreira, subi 5 correntinhas, pulando 2 pontos de base e um ponto alto, pulando 2 pontos de base, 2 correntinhas, um ponto alto. Trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vezes, pulando 2 pontos de base. A partir daqui, vamos começar a aumentar. Não vamos pular 2 pontos altos, vamos pular apenas um ponto alto. Então, aqui eu fiz uma marcação no centro da peça, bem aqui no centro, e contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalinhos. Depois do 10º intervalinho, eu marquei. Aqui a mesma forma, contei 10 intervalinhos até aqui e depois do intervalinho de número 10 eu marquei. Mas é bem fácil de achar aqui também. Vamos trabalhar os intervalinhos pulando apenas um ponto de base na mesma direção que esse aqui. Olha aqui, aqui terminou pulando um ponto de base, aqui também vai terminar. E aqui, olha aqui, até aqui trabalhei 2 pontos de base nessa carreira. Isso aqui é só para vocês se basearem para não perder. Nessa carreira aqui, eu trabalhei até aqui pulando 2 pontos de base. A partir daqui, comecei a pular um ponto de base. Então, é na mesma direção que vamos começar a trabalhar, pulando apenas um ponto de base. Então, vocês seguindo aqui por essa carreira, onde eu comecei a pular um ponto de base, é na mesma direção, ok? Então, a partir daqui, eu vou começar a pular um ponto de base. Então, vocês peguem essa mesma direção aqui e trabalhem pulando apenas um ponto de base, até chegar aqui, na direção que eu acabei aqui também, pulando um ponto de base nessa carreira, aqui também eu vou acabar. E aqui da mesma forma do outro lado, ok? Aqui vocês se direcionem, se não quiser contar e marcar com um fio de cor diferente, se direcione por aqui, por essa carreira. Até aqui eu trabalhei 2 pontos de base, até aqui,
E a partir daqui comecei a pular um ponto de base. Então, a partir daqui vocês vão começar a pular um ponto de base, até chegar aqui. Até aqui eu pulei um ponto de base, nessa carreira aqui. Então, até aqui eu também vou pular um ponto de base, ok? Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira e volto com vocês para mostrar o tanto de vez que pulamos apenas um ponto de base. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda essa volta. Aqui eu trabalhei os aumentos, trabalhando duas correntinhas e pulando apenas um ponto de base. E aqui eu falei para vocês que eu ia dizer a quantidade que ficou na parte oval, pulando apenas um ponto de base. Então, ficamos com 30 intervalinhos, pulando apenas um ponto de base, tanto de um lado como do outro lado. Aqui vocês vão notar que ele está um pouquinho embabado. É normal, ok? Pois nas duas próximas carreiras não vamos mais trabalhar aumento e ele vai ficar bem alinhadinho. Então, 30 vezes pulando apenas um ponto de base. O restante, nas partes retas, sempre pulei 2 pontos de base. Aqui eu já iniciei essa próxima carreira, que é uma carreira bem simples, que é repetir os intervalinhos sobre cada intervalinho de base. Aqui é a mesma coisa na parte oval, sempre trabalhando um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, ok? Na parte oval, da mesma forma que na parte reta. Ponto alto sobre ponto alto com duas correntinhas de separação. Essa será a próxima carreira que eu já iniciei. A outra carreira eu vou deixar pronta também, é bem simples, será uma carreira de pontos alto. Chegando aqui eu fecho a carreira na terceira correntinha, subo 3 correntinhas e dentro de cada intervalinho dessa carreira que eu iniciei, vamos trabalhar 2 pontos altos dentro de cada intervalinho e um ponto alto sobre ponto alto, na parte reta e na parte oval. Não teremos aumento na parte oval, ok? Então, eu vou trabalhar essa segunda carreira de intervalinhos e a próxima carreira é uma carreira igualzinha a essa aqui, que trabalhamos sem nenhum aumento, ok? 2 pontos altos dentro de cada intervalinho. Então, eu vou adiantar essas duas carreiras, uma de intervalinho e outra de pontos altos e volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei todas as carreiras, como eu havia avisado para vocês no início da videoaula e deixei escrito também aqui antes de iniciar essas carreiras. Aqui eu achei necessário trabalhar uma carreira a mais, ok? De intervalinhos. Foi apenas uma repetição dessa segunda carreira, intervalinho sobre intervalinho, com duas correntinhas de separação. Essa carreira eu trabalhei com vocês, onde colocamos aumentos aqui, pulando apenas um ponto alto, mas essas duas carreiras foi apenas intervalinho sobre intervalinho, com duas correntinhas de separação. Eu achei necessário trabalhar essa carreira mais de intervalinhos para o trabalho não ficar embabado. Mas se você trabalhou apenas duas carreiras de intervalinho e já trabalhou essa carreira aqui, o seu trabalho ficou bem alinhadinho, não tem problema, ok? Então, depois de trabalhar aqui as 3 carreiras e trabalhar essa carreira de pontos altos, onde eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos sobre cada intervalinho, ok? Então, foi dessa forma por toda a carreira, tanto na parte reta como na parte oval. A próxima carreira, vamos trabalhar outra carreira de pontos altos. Então, aqui vamos iniciar onde paramos. Então, aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui eu vou trabalhar o ponto alto pegando na argolinha de trás do ponto. Aqui tem 2 argolinhas, eu pego somente a argolinha de trás do ponto.
Então, aqui será uma repetição, ponto alto sobre ponto alto. Eu estou pegando na argolinha de trás. Quem quiser pegar normalmente no ponto, pode pegar. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na parte oval. Bem no centro da parte oval, bem no meio, eu vou colocar um aumento, pois no final da carreira vai faltar 2 pontos altos para completar a carreira e a carreira seguinte dar certinho o acabamento. Então, eu preciso de acrescentar 2 pontos. Então, eu vou colocar um ponto a mais aqui, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. Lembrando que aqui eu estou pegando na argolinha de trás do ponto. Depois de acrescentar um ponto a mais aqui, eu sigo com ponto alto sobre ponto alto e do outro lado, bem aqui no meio, eu coloco um ponto a mais também. Então, no decorrer dessa carreira, eu vou acrescentar 2 pontos. E é legal que a gente acrescente na parte oval, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a volta do tapete e já volto com vocês. Então, aqui está, já trabalhei essa segunda carreira. Lembrando que aqui em cima, bem no meio, eu acrescentei um ponto a mais, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Nessa parte oval e no outro lado também. Então, ficou dessa forma. A próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. 3 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço meu fio, pulo 1, 2 e 3, 3 pontos de base e faço mais 4 pontos seguidos. Aqui vocês notem que eu estou pegando ponto normal, não estou mais pegando a argolinha de trás. Novamente, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos de base e no quarto inicio trabalhando 4 pontos seguidos. Vamos seguir dessa forma por toda a volta do tapete. Na parte reta e na parte oval, da mesma forma. Então, eu vou trabalhar por toda a volta do tapete e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, sobrou aqui 3 pontos altos certinho. Agora, eu vou contar aqui na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma, trabalhei por toda a volta do tapete da mesma forma. Agora, a nossa última carreira do tapete, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, mais um e mais um ponto baixíssimo até o intervalo de 4 correntinhas. Faço 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos. Uma correntinha, puxo um pouquinho pro canto e no mesmo lugar faço mais 4 pontos altos. E aqui o quarto ponto alto. Então, ficou dessa forma. Sem correntinha de separação, passo para o próximo intervalinho e faço outro leque de 4 pontos altos. Uma correntinha no mesmo lugar, 4 pontos altos. Não vou trabalhar correntinha de separação entre os leques. 3.
e 4. Sem correntinha, já passo para o próximo intervalinho de 4 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir por toda a parte reta dessa forma, e na parte oval eu vou trabalhar da mesma forma. Na parte oval, quem sentir necessidade de trabalhar uma correntinha entre os leques, somente na parte oval, pode trabalhar. Aqui eu não estou trabalhando correntinha de separação. Quando chegar na parte oval, se vocês achar que precisa entre os leques, pode colocar uma correntinha, ok? Então, eu vou seguir dessa forma aqui, por toda a volta, trabalhando os lequinhos dentro de cada intervalinho de 4 correntinhas, e já volto com vocês. Finalizando a carreira, trabalhei aqui o último leque, e agora eu vou fechar aqui nessa terceira correntinha desse primeiro leque, vou fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu vou alongar ele e cortar. Então, aqui, a última carreira já está finalizada. Ficou dessa forma aqui, o bico de acabamento. É um bico de acabamento bem simples, para combinar com o tapete, que também é bem simples. Então, agora eu vou arrematar esse fio e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete. Lembrando que ele ficou com a medida de 79 no comprimento e 44 na largura. E o peso dele é de 275 gramas. Lembrando que essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber as videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.